Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, professor de artes visuais, onde a gente vai estar fazendo aqui nessa aula de hoje um formato diferente, né? Um formato no qual a gente precisa acompanhar aí para revisão, tá certo? Por quê? Porque entender é preciso, né? A gente tem que ter aí a parte teórica, né? Juntamente à prática, né? Nós produzimos algumas atividades aí, mas revisar é sempre necessário. Então, é importante que vocês assistam essa videoaula aqui para que vocês possam prosseguir nas atividades que virão aí, certo? Ou seja, a gente vai estar disponibilizando uma atividade aí no final dessa aula, na qual a gente vai colocar aí em prática, né? Na verdade, o nosso aprendizado aí, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, só lembrando, né, que a gente vai estar usando aqui esse espaço, essa videoaula aqui, para a gente estar debatendo aí assuntos relacionados aí à pintura impressionista e à pintura expressionista, tudo bem? Então a gente vai estar aqui eliminando algumas dúvidas, né, e entendendo de fato como é que funcionava aí esses tipos de pintura, beleza? Então, ó, a gente vai estar debatendo aqui a técnica, né, da pintura impressionista em si, como ela funcionava, né? Alguns artistas vão aparecer aí, a gente vai estar avaliando aí algumas obras, tá certo? Assim como o período em que essa pintura impressionista ela vai atravessar uma fase em que os pintores começam a colocar aí particularidades nela, ou seja, o que nós chamamos aí de pós-impressionismo, e a gente vai conhecer aí um desses estilos que vão surgir aí, que é o estilo expressionista, beleza? Então, vamos lá. Começando então pela pintura impressionista, pessoal, a gente vai se deparar aí com algumas técnicas, artistas e obras, beleza? Lembrando que os impressionistas eram o quê? Né? Era um grupo de artistas que pintavam, né, na verdade, um estilo diferente do que os artistas da academia pintavam, né? Ou seja, na academia carregava-se um estilo mais padrão, né? Um estilo mais realista, uma imagem mais puxada aí para esse lado do realismo, tá certo? Aí o que vai acontecer? Alguns artistas, assim como o seu pioneiro aí, né? O que nós conhecemos aí como o nosso Claude Monet, ele vai apresentar aí um estilo novo, né, de pintura. Aí. Em que consiste esse estilo aí? Ele vai praticamente aplicar aí uma pintura com traços mais bruscos, né? Essa pintura ela não vai ter aí uma, digamos, uma imagem tão com a qualidade estética tão nítida quanto as imagens que os pintores da academia pintavam, tá certo? Mas ele, na verdade, tem uma percepção diferente aí nessa nova técnica, né, que ele apresenta, que é novidade, né? Que é a presença da iluminação sobre as cores, ou seja, ele vai pintar aí paisagens, né? Ele vai observar aí por diversas partes do dia e ele vai perceber que a luz faz com que essas cores vão transformando a cena. Ou seja, ele vai pintar aí várias telas, né, num mesmo enquadramento, e essa pintura ela vai ser de uma forma, digamos, rápida, uma pintura brusca, onde ele vai aplicando as cores diretamente aplicando e misturando na própria tela até chegar aí nas tonalidades que a gente vê. A gente vai perceber que as imagens elas vão se alternando conforme a incidência da luz do sol. Ou seja, conforme o sol vai mudando de posição, a tendência é que as cores nas folhas das árvores, no ambiente, a cor do próprio céu, né, das águas, o reflexo, tudo isso vai se alternando. Então, trata-se de um tipo de pintura em que o artista tinha que ser rápido, até de certa forma, aí, certo? Só lembrando que o estilo impressionista aí é o quê? Era uma técnica em que eles captavam aí as impressões perceptivas de luminosidade, tá certo? Então, o que você precisa entender? Se você olhar, por exemplo, essa imagem aí, o que era importante nesse estilo, nessa técnica de pintura aí, nessa forma de pintar, o que era importante para o artista aí? Era ele captar as cores dessa paisagem, certo? Ele não estava preocupado, por exemplo, em pintar
de forma realística, detalhadamente, e toda aquela tendência que era ou moda, que podemos dizer assim, que era o estilo da vez, que era a pintura que se pintava nas academias. Na verdade, o Claude Monet, ele vai aplicar aí para vocês uma forma de vocês pintar, só que usando esse artifício que é observar as cores, certo? E um dos quadros mais famosos aí no caso do Claude Monet é esse aqui, ó, o nosso Impressão Nascer do Sol, certo? Esse aqui é o quadro, praticamente o carro-chefe aí desse movimento, né? Dessa nova técnica, dessa nova forma de se pintar. Impressão Nascer do Sol foi um dos quadros, assim como outras obras também, né? Que o Claude Monet apresentou, que sofreu duras críticas na época. Ou seja, os caras tipo começaram a criticar, falando que esse tipo de pintura não cabe ao padrão do que se pintava nas academias, né? Então ele foi duramente ali massacrado ali pelos artistas e pelo próprio público também, né? Amantes da arte aí, os caras também começavam a criticar aí o Claude Monet. Só que ele vende bem essa técnica aí, né? Essa forma de pintar para alguns colegas que vão aderir e vão começar aí a produzir também esse estilo de pintura aí. Aí, o que acontece, pessoal? Se você parar para ver, na arte, tudo funciona assim. Tudo para ter ali aquela repercussão, tem que ter um boom, tem que ter polêmica, tá certo? E isso não foi diferente. Por quê? Já parou para pensar no termo impressionista? Pois bem, esse termo foi dado pela imprensa na época, devido aí ao artista causar, né, essa polêmica pintando quadros dessa forma, ou seja, onde um crítico chegou e falou, lá, como o nome do quadro era Impressão Nascer do Sol, ele chegou falando algo do tipo assim, lá, ele querendo impressionar mais uma vez com esse tipo de pintura, essa pintura inacabada, essa pintura que tem uma mais cara de esboço do que pintura, tá certo? E aí isso foi de certa forma bom, porque vai tomando uma proporção, né? Uma proporção. A época, né, em que isso aqui vinha acontecendo, né, foi repercutindo cada vez mais entre os pintores, nas academias, entre as pessoas, e aí esse estilo foi ficando mais popular, e aí alguns artistas testavam essas técnicas e iam adotando também para os seus estilos, e aí novas formas de se pintar aí, na verdade, novos quadros, novas telas, novos artistas vão surgir aí também nesse período, certo? Então a gente tem algumas pinturas aqui como a Mulher com Sombrinha, né, também do próprio Claude Monet. A gente vai encontrar diversas obras nesse estilo. Percebam aí que são pinceladas bem grosseiras, pessoal, separadas, praticamente borrões, né, que você vê na tela. E, de fato, são manchas, são borrões, né, só que eles são bem calculados ali naquela questão cores, né? Ou seja, se vocês perceberem as cores, elas estão muito bem aplicadas, ou seja, por conta aí da iluminação. E isso não interfere aí na qualidade do quadro. A gente consegue perceber nitidamente aí, né? Até com certos borrões que vocês veem, mas a presença das cores, né? Essa questão da iluminação aí, como ela está cada vez bem mais rica aí em detalhes, né? A gente tem aqui uma outra obra, né? Como os banhistas na Grenoble, que trata-se aí de uma pintura onde olha o reflexo, né, pessoal, da água, né? As pessoas ali presentes, os redores, onde a gente vê essas folhas dessas árvores, praticamente essas copas, né? Olha o detalhe, como a imagem ela é rica em cores, né? Em detalhes de cores. Ela não é uma imagem, por exemplo, nítida, o artista não está preocupado aí em uma boa estética, em detalhes, ele está preocupado em apresentar as cores, né? E conforme a incidência da luz do solar, né, ela vai se alternando, o artista tem que ser rápido, né, para poder estar aplicando isso daí. E os artistas desse estilo aqui, eles pintam isso, pessoal, de uma forma bem apressada, né,
a modo de tentar captar essas imagens aí dentro de um tempo, porque de fato o sol vai se alternando muito, ele varia muito durante esses atos de pintura, e aí começa a ficar um pouco complicado de se pintar, tá certo? Então a gente parte aqui para mais uma obra, né, como a ponte japonesa, né? Veja só a riqueza em detalhes de cores, certo? Coloridas, cada vez mais rico, né, em tonalidades diferentes, certo? Diferente de um artista, por exemplo, da academia, que usaria paletas preparadas para poder aplicar as suas tintas, aqui ele tinha que ser breve, né? Tinha que aplicar aí a tinta diretamente na tela e fazendo aí as suas tonalidades diretamente misturando na própria tela, certo? Claro que algumas partes, né, algumas tonalidades estariam ali em separado, mas tudo isso era feito diretamente na tela, certo? Então, eu vou deixar para vocês aqui um QR Code, né, na verdade, para vocês acessarem. Se vocês quiserem, peguem o celular de vocês até durante o próprio vídeo aí e façam o escaneamento desse código de barra aqui. E vocês serão direcionados aí a um vídeo, né, de um artista brasileiro aí, né, o Luiz Solha, que ele demonstra para a gente aqui, né, a técnica, né, a forma, né, de se pintar. Ele faz uma pintura autenticamente de uma paisagem contemporânea, né, uma paisagem desse cenário mais atual, mas ele usando a técnica impressionista. Aí vocês vão ver aí nesse vídeo, né, que a técnica, como ela se comporta em si, como que o artista devia se comportar durante a pintura. Beleza, pessoal? Aí a gente vai entender o seguinte, com a chegada do impressionismo, né, muitos artistas vão começar aí a adotar aí o impressionismo, né, como técnica, como forma de pintura, como vão aprender, vão se educar, vão cada vez mais aí se apossar do estilo. E aí vai chegar um momento em que a gente diz que a fase do estilo impressionista ela vai se transformando, né? Ou seja, com essa chegada de vários artistas adotando o estilo, o impressionismo aí vai passar por um período que a gente chama de pós-impressionismo. O que seria isso daí? É um grupo de artistas que começam aí a derivar esse estilo de pintura, ou seja, eles começam a colocar aí particularidades próprias, né? Eles já possuíam um estilo de pintura, aí eles adotaram o impressionismo e vão dar uma espécie de um upgrade aí, que eu costumo dizer, né? Mas eles vão aperfeiçoando essa técnica, dando novas características, certo? E aí a gente vai ter aí como cubismo, o expressionismo, que é o que a gente vai falar agora, a gente tem o futurismo, o surrealismo, enfim, certo? Então, como entre os citados, né, a gente vai ter aí o expressionismo, né, que foi esse movimento aí que eu vou tomar como base aqui para a pintura expressionista aqui, beleza? Até para trazer um pouco para o atual momento em que a sociedade enfrenta, né, de certa forma aí. Vocês vão entender a partir de agora. Pessoal, quando eu digo expressionismo, a gente está falando aí que é uma arte que trata aí do instinto, né, do ser humano. E assim, é uma arte bem dramática, né? Ela é bem característica, ela é própria ali da pessoa, do indivíduo. E ela vai expressar os sentimentos mais, digamos, subjetivos aí dessa pessoa, né, do ser humano aí, certo? É um estilo de arte já, digamos, um pouco mais pesadinho, né? Por quê? Porque ele vai carregar aí algumas cores mais, assim, sem classificar aí harmonia, né? São cores mais pesadas, né? Ela vai dar aí vai ter um peso aí, né, pro lado do amor, do ciúme, né, do medo. A gente tem aí a solidão, a miséria, mas tem esse lado também do desesperador do ser humano, certo? Vocês vão perceber que ela vai trabalhar muito com essa questão aí do psíquico, né, do
do indivíduo aí. Então, é o que trata, na verdade, os sentimentos mais intrínsecos do indivíduo. Ou seja, esse estilo de pintura, pessoal, consiste em quê? Ele vai usar aí as técnicas impressionistas, né? Daquela forma de pintar que vocês viram nessa primeira etapa da aula, só que agora o artista faz o quê? Ele começa a aplicar aí sentimento nas suas obras, certo? Então, assim, a partir do momento que ele começa a adotar essa técnica e apresenta aí esses sentimentos mais, digamos, particulares da pessoa, esse estilo aí passa a ser chamado de expressionismo, ou seja, ele vai expressar aí, né, com força, né, esses sentimentos aí mais resguardados aí do ser humano aí, beleza? Então, ó, a gente vai ter aí como características, né, desse estilo de pintura aqui, a pesquisa do domínio psicológico. Eles vão usar aí cores resplandecentes, vibrantes, cores fortes, traços fortes. Eles vão usar aí essas tonalidades de alto contrastes, tá? Eles vão usar aí uma pasta grossa. O que seria isso aí? Eles vão passar a tinta ali, mas com vontade mesmo, né? Sem economia e nada. Eles vão passar e deixar o pincel correr sem economizar nela mesmo. Ficar uma coisa bem pastosa. Eles vão nesse estilo de martelada que a gente se refere aqui, é que ele vai batendo o pincel na tela para fazer alguns efeitos, né, de forma bem rude mesmo, bem grosseira mesmo, né, não tem uma delicadeza, não, eles vão passando a todo gosto mesmo, certo? Então, a técnica, ela consiste em assim, um estilo bem violento, né? Então ele vai passando o pincel ali com extrema agressividade, né? Ele usa aí também algumas espátulas, né? No estilo vai e vem, para deixar algumas demarcações. Se vocês perceberem algumas obras que a gente vai mostrar aqui, vai ser um pouco nítido, né? Essas coisas. E aí a preferência pelo trágico, né? Pelo dramático, pela aquela questão sombria, aquele lado bem, digamos, sombrio aí, né, do ser humano. Beleza? Então, pessoal, vamos ver algumas obras aqui para a gente entender, né, de fato, tudo isso que a gente viu sobre a pintura expressionista, para a gente aplicar, né, no caso aqui. Vamos analisar então legal aí. Por exemplo, essa obra aqui que vocês viram, inclusive na videoaula da semana passada, né, que eu fiz lá o grito até lá. Então, perceba o seguinte, essa pintura de Edward o Munch, ele vai apresentar exatamente, essa obra é famosíssima, tá, pessoal? Justamente porque que o Munch, quando a pintura, ele praticamente, essa aqui é a cara do expressionismo, né? Você vê uma condição onde o indivíduo praticamente ele se encontra numa situação de desespero. Trata-se de uma figura em que a gente não tem, né, o sexo aí, né? Ele pode variar tanto para homem ou para mulher, certo? Vocês vão perceber pelas cores, né? São cores pesadas, o indivíduo está ali, praticamente toda a imagem, se vocês repararem, ela está distorcida, você vê como se fosse uma pessoa em transe, em conflito consigo mesmo, né? É uma situação bem desesperadora, né? Então, e esse quadro ele foi pintado em quatro vezes, né, pelo próprio artista. Teve um lance em que uma dessas telas, inclusive, foi roubada, aí não teve um certo cuidado, entendeu? Com a tela, e aí as pessoas envolvidas com o caso acabou queimando o quadro por conta de bitucas de cigarro, enfim, virou uma coisa bem, né, coisa do outro mundo, mas tem muita coisa interessante para falar aí dessa tela aí, tá certo? Mas como a gente está falando da pintura expressionista em si, é válido que a gente toque nesse assunto aqui, porque é uma das obras mais famosas aí desse movimento. E é claro que quem vai se destacar nesse estilo aqui é nada mais e nada menos que Van Gogh, certo? Então a gente tem aqui, ó, uma das telas, uma das obras-primas aí desse pintor, né, famoso, gênio, né? Van Gogh, para quem não conhece, pessoal, foi um artista que tinha grandes perturbações, né? Ele tinha uma vida bastante complicada, era uma pessoa bastante perturbada,
né? Teve uma carreira, né, como pintor que só foi conhecida muitos anos mais tarde, né, com cerca de 28 anos de idade, praticamente Van Gogh se descobriu como um verdadeiro artista, né? Ele já tentou profissões diferentes, né, até como pastor, como seguir a função do próprio pai, enfim, né, tentou outras profissões, e assim, mas era uma pessoa inteiramente ali desequilibrada, né? E se vocês repararem, pessoal, a maioria das obras do Van Gogh, né, elas vão apresentar esse estilo, né, esse estilo expressionista. Ele vai colocar sentimento a toda instância aí em suas obras, né. Reparem aí então o estilo, né, da pintura, né. Essa pintura é uma das mais conhecidas mundialmente, né, que nós temos aí a Noite Estrelada, né. Olha a nuance, né, de cores que ele utilizou, esse céu todo ornamentado, são coisas que passam pelo o inconsciente do indivíduo, da pessoa, essas coisas que passam praticamente aí pela cabeça do indivíduo. Pessoal, fazendo um parênteses aqui para o artista, tem um filme muito bacana, muito show de bola mesmo, que é o filme Com Amor Vincent, ou Com Amor Van Gogh. Se eu não me engano, esse filme deve ter também na Netflix, se vocês tiverem aí um tempinho aí para assistir. Trata-se, o filme conta, né, a biografia do artista, ela abrange aí, né, essa biografia do próprio artista, conta, né, alguns casos, né, algumas situações, e o mais legal, o filme todinho, pessoal, foi feito como uma homenagem, né, para o próprio artista, que juntou aí cerca de quase 100 mil artistas para produzir, né, ou seja, o filme todo ele tem aí uma película, né, um filtro, usando aí as técnicas de pintura do próprio artista, né, o Van Gogh, e aí a gente vai curtir bastante aí na hora que se deparar aí com as obras. E a maioria, tá, das obras, as obras mais famosas do Van Gogh, elas vão estar disponíveis, né, nesse filme. Elas vão aparecer constantemente no decorrer dos cenários, no decorrer das cenas, e elas vão se encaixar na sua tela aí. Vocês vão ver que é muito louco, é show de bola, tá? Então, a gente tem aí, ó, outras obras, tá? Como o de Edward Munch, né? Olha só a questão do leito. Olha como essa imagem é bem tenebrosa, né, pessoal? Pesada, né? A gente vê uma pessoa aqui em leito ali, né? Praticamente morta. Tem uma família ali que, né? Entristecida, ou amigos, né? O pessoal que carrega preto. Olha como isso, né? A afeição das pessoas, né? Como é uma imagem bem expressiva mesmo, né? A gente tem, por exemplo, girassóis do Van Gogh, que gostava muito de pintar paisagens, principalmente os girassóis, né? A gente vê esses girassóis aí praticamente murchos, né? A gente tem aí essas imagens com cores mais opacas, mas sem vida, né? Embora apresente as cores mais vibrantes aí, mas essa imagem a gente percebe olhando para ela que não é uma coisa que transmite assim felicidade, né? Não é uma coisa que transmite assim vida. A gente vê que é uma coisa já bem mais negativa ali, né? Mais depressiva, certo? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, para a gente poder ver como é que funciona mais ou menos essa temática, né? Essas obras. Por que eu estou trazendo essa imagem aqui? Para ajudar vocês naquela atividade que eu deixei na semana passada. Lembra que vocês tinham que produzir uma fotografia e aí vocês aplicariam o filtro, né, aquele filtro expressionista? Pois bem, aqui a gente tem algumas imagens que nos dá essa sensação aí de uma temática expressionista, né? Reparem bem, né? Desde de imagens aí de histeria, de dor, né, de preocupação, né, de doenças, né, de solidão, tá certo? De total desespero, enfim, vocês percebem que essa é a cara que a pintura expressionista aí quer passar, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou deixar com vocês agora outra atividade, tá? Mas aí é uma atividade já mais teórica, tá? Eu vou deixar um formulário para vocês responderem, tá certo? Espero que vocês me encaminhem aí, vocês enviem, né? É bem facinho, eu vou deixar um link para vocês tanto lá no Classroom,
no Google Sala de Aula, né? Ou também no ClassUp, tá? Eu vou deixar o link lá, mas lembrando, pessoal, tomem aí, né, como o foco, tá? Usarmos mais aí o Google Sala de Aula, tá? Para a gente poder interagir, para vocês poderem, né, debaterem. Lá a gente tem um mural para a gente poder conversar a respeito e tal, a respeito das atividades, né, a respeito da própria matéria em si, que vocês vão acabar curtindo mais aí, tá bom? E claro também que é o nosso canal de comunicação aí. Lembrando que as nossas atividades é o que vai validar a sua nota e a sua presença. Se você não entra no Classroom, você pode acabar aí tendo algumas penalidades aí com relação à nota e presença. Então, procura estar se organizando aí, né? Reserva um tempinho aí para a gente poder estar executando aí as nossas atividades. Belezinha? Então, não deixe aí de olhar a nossa atividade. Esse link que eu vou estar deixando para vocês aí, só clicar, ele vai abrir um formulário, você coloca os seus dados, nome, e aí vai para o próximo, e aí é só seguir respondendo aí as questões com base nessas duas videoaulas que nós assistimos. Essa que você está vendo nesse instante e a da aula anterior. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha atendido aí as necessidades de vocês, tenham tirado as dúvidas e qualquer coisa é só mandar um comentário lá para a gente lá no Google Sala de Aula e aí eu vou estar tentando sanar aí na medida do possível aí. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Forte abraço, se cuidem, fiquem em casa, paciência que tudo vai passar. Certo? Forte abraço e até a próxima videoaula.